beleza? Vamos iniciar agora a crase. A crase é totalmente vinculada à regência, principalmente a nossa regra 1. Galera, nós vamos trabalhar a crase apenas com 3 regras. Professor, meu Deus, isso é um sonho, professor! Reduzir esse negócio a 3 regras. É verdade, é verdade. Eu sei que você está emocionado agora com essa notícia. Há 3 regras. Como é que nós vamos fazer isso, professor? Como é que nós vamos fazer? Aprenda algo, gente. O raciocínio dispensa as regras idiotas. A partir do momento que você passa a pensar, dispensa algumas regras idiotas. Tudo bem? O raciocínio dispensa a regra. A partir do momento que você passa a entender o mecanismo, fica tudo mais fácil. Vamos juntos? O que é a crase? Crase significa fusão, significa mistura. É uma palavra grega que significa fusão, significa mistura. Regra número 1. A regra número 1 é a mais importante e é a que eu mais vou demorar. Tudo bem? A regra 1. Vamos lá. A crase, ela marca a fusão da preposição, que quem impede a preposição? O regente. Mais o artigo. Quem impede o artigo? Quem aceita o artigo? O regido. Aí, se eu tiver uma preposição pedida pelo regente e um artigo admitido pelo regido, eu vou usar o a com um sinal indicativo de crase. Então, esse acento, o nome desse acento não é crase. A crase no A. Você vai ver até examinador falando isso. É o sinal indicativo de crase ou acento grave. A crase é um fenômeno linguístico, é o acontecimento, é a fusão dos 2 As. Vamos a exemplos. Número 1. O deputado se referiu à manifestação. Nós temos aqui o regente. Eu tô doidão. E aqui nós temos o regido. É o termo que completa. Então vamos lá, galera. Quem se refere a. O verbo referir-se é transitivo indireto, o regente pede preposição a. A palavra manifestação é uma palavra de gênero feminino. Admite artigo a. Professor, é verdade, gato. Tem um regente que pede preposição e tem um regido que admite o artigo a. Eu tenho os 2 as. Então eu coloquei o a com um sinal indicativo de crase, entendendo que existem 2 as. Ou seja, uma preposição mais o a artigo, esse a marcou a fusão. Vocês estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? Então sempre analise regente e regido. Sempre analise regente e regido. Observe aqui na tela. Obedeço a ela. Quando eu digo obedeço a ela, quem obedece, obedece a. A palavra ela aceita artigo? Olha para mim. Olha para mim aqui. A palavra ela admite artigo? Eu falo o quê? Ela é bonita. Ninguém fala ela é bonita. Eu falo ela passou no concurso. Ninguém fala ela passou no concurso. Só se for uma outra pessoa com inveja. Ela passou no concurso. Não, mas aí é interjeição. Ela entrou no serviço público. Você não fala ela entrou no serviço público. Estão me entendendo? Não aceita artigo. Então, olha aqui. Se não aceita artigo, esse a é só uma preposição. É só uma preposição. Obedeço a você. Olhe para mim. Eu falo, você é inteligente. Ninguém fala, você é inteligente. Não tem artigo, então esse a só é preposição. Só é preposição.
sem sinal indicativo de crase. Gente, você acha, olha para mim, que eu vou reduzir a minha existência aqui na Terra e ficar decorando? Eu não uso o sinal indicativo de crase antes dos pronome tônicos, eu não uso antes de você, eu não uso uma listinha. Você não precisa disso, você é um ser inteligente. Não reduza a sua existência aqui na Terra. Pense. A fusão não é preposição mais artigo? Sim! Professor, é verdade. Se é preposição mais artigo, a palavra não aceita o artigo, eu não uso. Só fica a preposição. Ó, se eu digo assim, obedeço, eu falando da minha esposa, a essa mulher. Eu falo, essa mulher é inteligente. Ninguém fala, essa mulher é inteligente. Não uso. Mas você acha que eu vou precisar decorar? Não! Olha pra mim. Aí tem muita gente que memoriza. Eu não uso sinal indicativo de crase esse verbo. Olha pra cá. Vai dar um tapa. Lógico que você não vai usar antiverbo. Verbo é considerado palavra de gênero masculino. Vai substantivar um verbo? O verbo amar. Eu falo o amar. Fazer, o fazer. Olhar, o olhar. Verbo não aceita artigo A. Tá me entendendo? Estou sendo claro? Estou sendo claro? Não aceita. Não admite. Tudo bem ou não? Professor, é verdade. É verdade. É pensar, gente. É pensar. É pensar. É articular. Tudo bem? Vamos continuar. O deputado se referiu. Quem se refere? Se refere a. A palavra manifestações aceita artigo as? Sim. Existe o S aqui. Tem preposição mais artigo. Coloca o sinal indicativo de crase. Se tem um S, tem artigo, galera. O deputado se referiu a manifestações. Quem se refere a. Manifestações. Aceita artigo? Sim, mas artigo as. Existe S aqui? Não. Então quer dizer que esse A é somente preposição. Somente preposição. Somente preposição. Não tem S. Não tem artigo. Não existe artigo aqui. Tem gente que decora. Olha pra cá, gente. Há pessoas que fazem assim. Quando tiver assim tipo no plural, professor, eu não uso. Quando tiver assim tipo no plural. Não, entenda o motivo. Você não usa porque não tem artigo. Porque para ter artigo ele deveria concordar com manifestações. Igual aqui tem o S, não tem. Então esse A só é uma preposição. Você não usa porque esse A é só uma preposição. Estão me entendendo ou não? Se eu colocar sinal indicativo de crase aqui é errado, porque aqui não existe artigo. Então se eu digo obedeço a leis, é leis de uma maneira mais genérica. Não tem um S, não tem o S do artigo. Se não existe o artigo, aqui não tem um S, você entende que esse A é somente uma preposição, não vai utilizar. Você não precisa decorar nada. Beleza, Elite, vamos lá. Agora, olha só. Quando eu digo assim, a lei está sujeita às modificações. Gente, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha para mim. O regente, às vezes, pode ser um verbo ou pode ser um nome. Não é só verbo que pede preposição. Não existe a regência nominal? Não existe, gente? A regência nominal. Então, olha aqui, Quando eu digo a lei está sujeita, isso aqui é um nome. Se está sujeita a. Isso não é verbo sujeita. Está sujeita a. Tem S ou não tem? Sinal indicativo de crase. Mas quem é um regente aqui? É um nome, não é um verbo. Mas, mesma forma, coloca o sinal indicativo de crase. Tem a fusão da preposição mais o artigo. Beleza? Legal? Tudo bem? Agora, outro caso que você tem que olhar também são as preposições. Ele, promoveu
as modificações. O regente é importante, né? A preposição, lógico, você vai analisar, não vão ver em exercícios. Aqui, lógico que eu não vou usar, porque quem promove, promove algo. O verbo promover é VTD. Então, esse aqui é objeto direto, não tem fusão. Então, esse as é só artigo. Então, galera, olha para cá. Regência é pré-requisito para crase? Lógico. Igual o verbo promover não perde preposição, então só vai ficar o artigo. É verdade ou não é? Então, você sempre tem que olhar preposição mais artigo. Regente mais regito. Sem macetes. Sem milagres. Entendendo as articulações. Tudo bem ou não? Tudo certo? Então, voltando aqui, ó. Fusão. Preposição mais artigo. Olhando sempre regente e regito. Beleza. Professor, mas aqui nessa primeiro exemplo, a manifestações é obrigatório? Depois nós vamos trabalhar com isso aí em exercício. Se o particularizante, generalizante, nós vamos ver depois. Mas eu quero que você entenda. Eu posso ver preposição? Posso ver artigo? Sim, fusão. Preposição mais artigo. Aqui eu não utilizo, você entendeu por quê? Porque não tem S e não tem artigo. Esse A só é preposição. Beleza? Para saber se uma palavra aceita artigo, vocês entenderam? Beleza. Então vamos lá. Questões de provas. Vamos fazer questões agora? Somente referentes à regra 1. Só a regra 1. Tá bom? Só a regra 1. E eu quero dizer algo, olha para mim. Vocês notarão que essas questões agora são questões só do CESP. Eu vou fazer IBFC, vou fazer ESAF, vou fazer... Tá bom. Por que eu só vou resolver nesse bloco CESP? Lá no finalzinho vai ter só de múltipla escolha. Toda banca, ESAF vai ter, FCC, SESCRANGIA, FGV, IBFC, tudo. Tem várias bancas de múltipla escolha. É porque agora eu estou trabalhando a regra 1. Se eu for pegar uma prova de múltipla escolha, às vezes letra A cobra uma regra, letra B cobra outra, letra C cobra outra. Não vai dar para eu misturar por enquanto, porque a gente está no início. E depois a gente mistura, beleza? Câmara Técnica 2012. O emprego do sinal indicativo de crase em acessões justifica-se porque a palavra desconto exige complemento regido pela preposição a. E sessões está antecedida de artigo definido feminino. Gente, erradíssimo. Item muito fácil. Você já resolve isso aí antes, tá? Se não resolveu antes, vai dar uma pausinha aí, vai resolver, para depois corrigir. Ó, uma que mandava fazer desconto aos deputados que não comparecessem. Quem comparece, comparece a. Sessões artigo as. Então, não tem nada a ver com desconto. Desconto é regente, mas já aos deputados. Bem simples esse item. Então, é só uma questão de regência. Quem é o regente aqui de acessões? Comparecessem. Quem comparece a algum lugar. Eu compareço a algum lugar aí, professor. As sessões, né? O professor pede a preposição, mas o S, então não foi desconto. Então, o item está errado. Errado. Próximo. CESP STJ Analista 2015. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal indicativo de crase no vocábulo a, em dar suporte às exercícios. A correção seria prejudicada. Ele falou que vai ficar errada. Olha só. Quem dá suporte dá suporte a. A estrutura pede a preposição a. A palavra exigências. Aceita artigo, sim, mas para ter artigo deveria de ter as, TS, não tem S. Porque exigências é plural. Então esse a é somente preposição. Se só tem preposição, galera, tem fusão? Não! Então se eu colocar sinal indicativo de crase aqui, o sinal indicativo de crase no vocábulo a, em dar suporte à exigência total, ele falou que prejudica a correção. Certo, vai prejudicar. Cuidado, veio? Você fala, tá errado e marca errado no item. Mas o item falou que prejudica. Prejudica. Então o item tá certo. Por que prejudica? Não posso colocar. Porque não tem artigo. Acabamos de ver isso aqui, ó. É só você olhar isso aqui, ó. Ó o slide. Esse da manifestações. Isso é básico e vive caindo em concurso. Vive caindo. Fique esperto. Fique muito esperto. Beleza?
3, também tranquila, FUB 2015. Na linha 2, a forma verbal impõe exige dois complementos, um introduzido pela preposição a, por isso o acento indicativo de crase em a organização, e outro sem preposição, que decorre o não uso da crase, a necessidade. Bem simples também. Ele fala assim, visto que a busca pela competitividade impõe, quem impõe, impõe algo, é verdade. Objeto direto. Mas quem impõe, impõe algo a alguém, objeto indireto. Eu não é elite. Quem impõe, impõe algo, mas impõe algo a. Aqui pede a preposição a, organização é feminino, coloca o sinal indicativo de crase. Então olha que item básico. Tem muitos itens fáceis, então vamos pegar os difíceis daqui um pouco. Calma aí, cara. Eu estou trabalhando geralzão. A forma verbal impõe exige dois complementos. Um introduzido pela preposição a, por isso o acento indicativo de crase em a organização, e outro sem preposição, de que decorre não uso da crase em a necessidade. Professor lindo, então esse item está o quê? Fala para mim, professor. Certo. 4. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a expressão acusação por a acusação com sinal indicativo de crase, pois nesse caso o emprego do sinal indicativo de crase é opcional. Depois nós vamos estudar esse sinal indicativo de crase opcional. Gente, quem promove, promove algo, é o regente. O promover não pede preposição. Então esse a é somente artigo de acusação. Então o sinal indicativo de crase aqui é nada de facultativo, é o quê? Proibido. Por que é proibido, gato? Porque o verbo promover, olha para mim, não pede preposição. Só existe artigo aí. O verbo promover não pede preposição. Estão me entendendo? Então o item está o quê? Errado. A correção gramatical seria preservada. Caso se substituísse, errado, não posso, porque ninguém pede preposição. 5. TCDF 2012. No trecho. Exceção a essa regra, é opcional o emprego do sinal indicativo de crase. É opcional o emprego do sinal indicativo de crase. O que vocês acham? O que vocês acham? Se é exceção, é exceção a. Exceção a quê? Exceção a quê? Exceção a quê? Preposição. A palavra essa aceita artigo? Eu falo, essa regra é terrível. Eu falo, essa regra é terrível. Alguém fala, essa regra é terrível? Não. Ninguém fala, essa regra é terrível. Então não aceita artigo. Então, o item está o quê, professor lindo? Errado. É opcional o emprego do sinal indicativo de crase. Não tem nada de opcional, é proibido. Por que é proibido, professor? Porque... por que é proibido? Deixa eu só dar uma olhada aqui em outro item que eu queria fazer agora. Não está aqui não. Opa. Por que é proibido? Professor Cleito, por que é proibido? Porque essa regra é importante. Ninguém fala essa regra, a palavra essa não aceita artigo. Mas você não precisa decorar, é só você pronunciar na hora da prova. Vocês estão me entendendo? Beleza. CESP, MPS, Agente Administrativo 2009. Essa questão caiu agora em 2015 também, em reescritura na prova do TJ-DFT. O termo sob a proteção de Deus poderia ser substituído perante a proteção de Deus, mantendo-se a correção. Essa questão ele só cobrou correção gramatical. Ele cobrou somente correção gramatical. Somente correção. Ele não cobrou mudança de sentido, elite. Não cobrou mudança de sentido. Então, olha só. É fato, quando eu falo
perante a proteção. Você fica cheio de gente falando, isso é perante a. Proteção aceita artigo A, sinal indicativo de crase. Não é errado. Lembre-se que perante é uma preposição. E uma preposição não pede outra preposição. Se o cara for fazer pela leiturinha, o que ele vai ver? Se é perante a. Vai errar. Lembre-se, perante é uma preposição não pede outra preposição. Então tome cuidado com as preposições. Ante a, com sinal indicativo de crase, errado. Para a, com sinal indicativo de crase, porque o para já é uma preposição, está errado. Mediante a, está errado. Uma preposição não pede uma outra preposição. Tudo bem? Então esse item está errado. Por que está errado, gato? Porque uma preposição não pede outra preposição. Olha só. Só há um caso, que eu não vou dar o motivo agora para vocês, que eu posso usar uma preposição com outra preposição imediatamente após, assim, em crase. Em crase. Com quem é? Deixa eu anotar aqui. Só um caso. Com a preposição até. O único caso. Vai ser facultativo. Eu falo, a aula vai até às 20 horas. Com ou sem sinal indicativo de crase. Com ou sem, tá? Depois eu vou explicar o motivo. O único caso. Olha para mim. Com a preposição até, desde que tenha artigo, eu posso ou não utilizar o sinal indicativo de crase. Aí tem aluno que manda para mim, esses dias agora, mandou uma musiquinha de crase. Negócio de au, de palavra feminina, era até uma musiquinha, muito lúdica e muito inteligente, por sinal, mas pouco prático. Assim, para prova, para questões mais complicadas. Lá eu falava que em horas eu não colocava sinal indicativo de crase. O problema dessas musiquinhas, gente, é porque as exceções não cabem na musiquinha. É difícil. É difícil. Mas até ajuda como dica. Uma dica genérica, mas você não pode depender só dessas coisas, é fato. E os professores que trabalham com isso, eles sabem disso também. Eles fazem mais para te ajudar. Então, assim, só que você tem que tomar cuidado, não pode depender só disso. O errado é só você depender disso. Mas eu não vejo problema com as musiquinhas. É uma forma lúdica, uma forma legal de passar o conteúdo. Não vejo problema, não vejo mesmo. Mas você tem que tomar cuidado com as exceções. Você não pode depender só disso, né? Então vamos lá, galera. Olha lá, até. O único caso que eu tenho uma preposição que pode pedir outra é com a preposição até. Beleza? Na próxima aula continuaremos a corrigir esses exercícios aí. Beleza? Um forte abraço.